2 meses. Né? Média de vendas com ticket médio das campanhas internas. Quem faz campanhas internas, como é que foi a performance? O que aconteceu esse tempo todo? A gente faz campanha de indicação? Sim ou não? Então é uma hora que a gente tem que olhar. Se não faz, a gente vai precisar colocar em prática. Então aqui vem dicas também sobre isso. E aí, eu queria também, falando do funil, vocês vão ter que fazer uma análise de funil. A maioria trabalha com a PPCRC, faz uma análise do comportamento do teu funil, como é que está teu time que trabalha no agendamento, que trabalha no comparecimento aí a CRCs de leads, e também, lógico, o time comercial, como é que estão os avaliadores e o comercial de vocês, CRC. É muito legal a gente entender aqui que já a primeira coisa que eu falo, se vocês estão aí com uma CRC trabalhando no agendamento de comparecimento, que está fazendo o comercial, que eu sei que tem gente que está assim, já fica aqui a dica para você começar a mudar essa ideia, trabalhar diferente, porque isso não vai dar certo. A gente precisa, sim, para trabalhar em alta performance e ter resultados extraordinários, a gente precisa ter as pessoas certas nos lugares certos, trabalhando de forma focada e intensa. Senão, não acontece a alta performance. Senão, tudo isso que a gente está passando aqui não vai fazer sentido. Não vai dar o retorno que você está esperando. Então, já pensa nisso também, certo? Fez esse levantamento, legal. Aí a gente vai começar a trabalhar. Qual que é um dos grandes desafios que a gente tem, pessoal? É aquilo que a gente não consegue controlar. Porque o que está escrito, o processo que está lá, todo o passo a passo do que tem que ser feito, como tem que ser feito, cara, isso aí a gente constrói, a gente entrega para vocês. Mas tem algo que a gente que está do lado de cá, das câmeras, e não aí junto com vocês, a gente não consegue fazer. Que é a mentalidade de vocês. É como vocês vão se comportar, é como vocês vão viver a vida de vocês. Eu sei que eu estou falando com bastante CRCs, com bastante concierges, com gerente, tem um monte de gente de várias áreas aí que está assistindo isso aqui, e a gente sabe que hoje 80% da mentalidade é o mais importante, porque habilidades são só 20% que importa realmente no resultado de alta performance. O sucesso está dentro da cabeça da gente. O Rick estava falando aí que a gente teve um desafio, cara, foi complicado mesmo, eu tive que passar, a gente foi para Serra Talhada, um beijo aí no pessoal de Serra Talhada, o Hermes, a Aline e o time deles, que pode ser que estejam assistindo aí, pessoal. E foram dias, foi uma viagem longa, de ida, aconteceram várias coisas, não vai dar tempo de ficar contando aqui, mas que testaram a minha mentalidade. Eu fui testado, eu fui colocado em jogo, porque aconteceram coisas importantes e eu tinha uma palestra para dar lá que era muito, extremamente importante. Para 200 pessoas eu tinha que estar muito focado e concentrado. E eu não poderia estar permitindo que essas adversidades que aconteceram comigo atrapalhassem o meu objetivo. E que eu não entregasse para aquelas pessoas que estavam lá o que eu fui como proposta para entregar. Então eu trabalhei a minha mente e eu deixei de lado tudo aquilo que era difícil, era complicado, e se eu não tivesse trabalhado a minha mente eu ia ficar muito, muito transtornado e não ia conseguir performar lá. Eu deixei isso no canto e fui fazer o que eu tinha que fazer. Tá tudo certo, depois resolve. E na verdade, no final das contas, tudo deu certo e nada aconteceu de ruim. E, enfim, mas o que fica aqui, a mensagem é que a gente tem que trabalhar. Como o Rick falou lá, é a mentalidade da gente, é a forma com que vocês pensam. Então, assim, escutar os seus gestores, trabalhar a força de vontade de vocês, trabalhar a maneira de pensar sobre o sucesso, do que vocês pensam sobre o sucesso. A gente precisa fazer isso, esse trabalho é fundamental aí para o crescimento de vocês. E ao longo dessa palestra também vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre isso, tá bom? E aí, lógico, isso aqui é uma sugestão do que seria o melhor para a gente poder estar trabalhando no mínimo, para atingir uma alta performance com resultados extraordinários. A gente precisa ter uma composição como essa. Por que eu trouxe isso aqui? Porque eu sei que tem muita gente aí que pode estar com
uma CRC integrativa fazendo a mesma função de uma recepção, pode estar com um avaliador só, pode estar com uma CRC comercial fazendo o mesmo trabalho que a CRC de lead, ou seja, uma só fazendo essas duas áreas que são diferentes, ou até fazendo aí trabalho de videomaker. Isso não vai funcionar. Imagina que você está indo para uma Olimpíada, disputar Olimpíadas. E aí você vai disputando basquete para conquistar uma medalha de ouro. E você vai também disputando pelo time de vôlei para ganhar a medalha de ouro. Você acha que você vai ganhar essa medalha de ouro? Porque você vai estar competindo contra times que só treinaram basquete e só treinaram vôlei. Você dividiu o seu tempo treinando em duas modalidades. Você não vai performar igual. A alta performance não admite isso. A gente precisa estar com uma composição bacana. Então, gestores, isso aqui é importante. Funcionários, galera, olhem as funções que vocês têm, assumam a responsabilidade para vocês, vejam aquilo que é mais importante, que vocês mais são apaixonados de fazer e comecem a estruturar isso para que vocês organizem bem as suas funções. Essa composição aqui é uma composição básica para você conseguir trabalhar nesse modelo que a gente vai passar todas essas estratégias aqui para você, tá bom? Então vamos lá. A gente tem que entender que esse time precisa estar engajado. Mentalidade, habilidade. 80% mentalidade, 20% habilidade. Então, como que a gente trabalha a nossa mentalidade? Como a gente potencializa tudo aquilo que a gente quer entregar? Como a gente tem que pensar? Dani, ajuda a gente aqui, CRCs, concierges, pessoal todo que está aí, ajuda a gente a ter uma mentalidade forte, uma mentalidade poderosa. Como que a gente faz para a gente trabalhar engajado? Porque, na verdade, por que você está trabalhando aí? Por que você está aí na empresa? Qual o motivo que você está aí? Para ganhar dinheiro? Para usar isso aí como um trampolim? Para ganhar dinheiro para sustentar seus filhos, sua família, para ter uma condição melhor? Você pensa em crescimento? Como é que está a sua mentalidade com relação a isso? A gente precisa estar pensando que a empresa é um lugar onde você tem que usar para você crescer, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional também. E aí entra um ponto importante, que é a confiança. Confiança que vocês têm que ter nas pessoas que trabalham com você, confiança que você tem que ter no gestor, no líder, você que é líder, confiança que você tem que ter no seu time. A gente precisa confiar nas pessoas, tá? Lógico, caráter, índole, propósito, isso é muito importante. Mas a gente precisa confiar nas pessoas. Nada acontece se a gente não tiver um treinamento muito bem feito, se a gente não tiver clareza em tudo aquilo que a gente faz. Então, ser claro naquela tarefa que você tem que executar é imprescindível. Ajuda demais a organização e o funcionamento do time que está lá. Certo? Então, trabalhar esses treinamentos, time aí de líderes, organizem esses treinamentos que precisam acontecer, desse conteúdo especificamente, vamos tirar ele como exemplo, para que você possa aí estar treinando esse time em horários específicos, para que você possa passar para eles como que a gente desempenha isso. E lógico, todo mundo junto, pessoal, trabalhar em equipe. Tem que trabalhar em equipe, tá? A gente tem que ter esse espírito coletivo, essa inteligência coletiva que a gente chama. Não é que você tem que ser amigo próximo, de frequentar a casa de todo mundo que está lá trabalhando com você, numa equipe de 15, 20, 10, tem gente que tem equipe grande. Não, o que a gente precisa entender é que quando a gente está dentro do nosso espaço de trabalho, todo mundo ali faz parte de um time que precisa trabalhar de forma coesa, precisa se ajudar. Quanto mais a gente se ajudar, mais longe a gente vai chegar. Então, saber o que você tem que fazer e saber o que o outro também tem que fazer é o segredo do negócio. Por isso que eu convoquei todo mundo aqui para estar, e não só uma função específica. Porque quem está assistindo isso aqui está em várias áreas aí trabalhando e vocês vão ajudar os outros. Todo mundo, a gente precisa ter uma visão global do que está acontecendo dentro da clínica.
Para a gente trabalhar em equipe, tem que acontecer isso. A gente tem que compartilhar tudo junto, certo? Então é isso. Valores da empresa e valores dos colaboradores. A gente traz de casa os nossos valores. O que é importante para mim, o que eu considero que é assim que tem que ser, quais são as regras para a minha vida, como que eu acho que são as coisas certas e as erradas. Você colaborador, você funcionário, você que está trabalhando aí dentro, você tem isso. E a empresa também tem os seus valores. E isso tem que trabalhando alinhado, gente. Os valores, é muito importante que os valores estejam alinhados. Os seus e os da empresa. Então entenda os valores da empresa. Se não eram os seus e eles fazem sentido para a sua vida, você tem que pegar, interiorizar esses valores e fazer com que eles sejam as coisas mais importantes para você estar fazendo aí dentro da sua vida e da empresa, tá bom? Muito importante. A gente vai errar, sempre a gente vai errar. É importante a gente pegar e entender que o erro não é uma coisa capital, mas é uma coisa que a gente tem que pegar isso aí, com ele aprender, para que a gente não cometa constantemente esse mesmo erro. A gente não pode confundir o erro de aprendizado com o de repetição, né? Aconteceu uma vez, fez errado, gerente, líder, vem cá, vamos entender, treinamento, olhar o script, o que está acontecendo, vamos alinhar, respira fundo, pronto, ajustei o processo. Que não fique sendo repetido esse erro. Aí não pode acontecer, tá bom? O que mais a gente pode fazer para ajudar vocês a engajar? Porque essas ações, elas precisam ter um time engajado. Se a gente não tiver engajado, pessoal, se a gente não estiver respeitando e não estiver alinhado com tudo isso que eu estou passando para vocês aqui, não vai funcionar. Trabalhar em alta performance para obter resultados extraordinários precisa entregar energia, foco, dedicação e comprometimento com o seu objetivo principal. Aí funciona. É uma mente só, composta por várias, que vai trabalhar com o mesmo objetivo. Uma coisa que ajuda muito, provavelmente vocês trabalham bastante aí, feedbacks com frequência. E quando eu falo feedback, gente, pensa assim, na hora que eu falo feedback com frequência, o que vem normalmente na cabeça de um funcionário? Vem que, o doutor, o gestor, vai conversar comigo e vai me passar um feedback. É isso que a gente pensa, né? Mas não é aí que eu queria chegar. Quando eu falo em feedback com frequência, eu falo que vocês que estão aí, todos, têm que dar feedback também para o seu gestor. Tem que dar feedback para o seu coleguinha do lado. Então é sua responsabilidade entender o tamanho da importância que tem você prestar atenção em tudo que está acontecendo. E quando acontecer alguma coisa que não está legal, que desrespeitou valores, que mexeu com alguma coisa que não é certa, não faz parte da regra da empresa, da cultura, a gente precisa trazer isso para os líderes ou até para o colega do lado. Uma forma de feedback. Eles podem ser e devem ser organizados, ter uma frequência, e você pode também usar o feedback de forma esporádica. Isso deve acontecer, tá? Por quê? Pensa bem, se alguém é responsável por alguma coisa, ele está enxergando aquilo com a ótica dele, ele está fazendo aquilo com a ótica dele. Mas a gente está do lado, às vezes a gente enxerga coisas que ele não está vendo. Então a gente precisa se ajudar, pessoal. A gente precisa colaborar um com o outro sobre tudo que a gente está fazendo ali na clínica, certo? Então é abrir o coração e entender que você tem que escutar críticas. Fiz uma palestra ali em Serra Talhada, estou até perdendo noção do tempo, foi sábado. E a primeira coisa que eu fiz, antes de entrar na palestra, foi pedir para algumas pessoas, ele falou, eu quero que você depois fale para mim como é que foi a palestra. Mas eu não quero que você me elogie. Eu quero entender o que eu posso estar fazendo para melhorar. Aliás, pessoal que está assistindo aí, já vão me falando aí, escuta bem que eu quero feedbacks. Não quero elogios, tá? Dani, foi sensacional. Não, eu sei que foi, obrigado, tal, vocês vão falar isso. Eu quero escutar onde eu posso melhorar. Sejam criteriosos. É uma visão diferente do que está acontecendo comigo aqui, certo? É isso aí. Ideias são bem-vindas. Então, pessoal, o que você está fazendo depois do expediente?
O que você está fazendo o que você está consumindo fora do trabalho? Às vezes eu penso assim, cara, tem algumas pessoas que erram, porque acreditam que o seu horário de trabalho é das 8 da manhã às 6 da tarde. É ali que eu tenho que trabalhar, eu sou pago para isso, para esse horário, e é ali que eu tenho que ter engajamento, é ali que eu tenho que fazer tudo, tal. Deu 6 horas da tarde, eu pulo fora da clínica, desligo a chavinha e acabou. Não é isso. Não é assim que a gente tem que ser. É a hora de você começar a consumir coisas que vão fortalecer o seu conhecimento. É escutar podcast, é ler livro, é ver algum conteúdo bacana no Instagram, é seguir pessoas que vão te agregar e vão trazer coisas importantes de informações para você, colocar em prática na sua vida pessoal e também na sua vida profissional, trazer para dentro da clínica. Então, assim, como que eu posso pedir para vocês terem ideias, trabalharem o brainstorm, que é a circulação e trabalhar e conversa, aquela coisa, se vocês não estudam? Se vocês não praticam o hábito de trazer ideias para dentro da cabeça de vocês, para depois colocar em prática. A gente tem um hábito muito grande lá, de todo mundo sabe quem tem que seguir no Instagram. E aí, assim, todo mundo tem que colocar um vídeo ou um print de alguma mensagem escrita que faça sentido naquele momento, na equipe, para motivar um começo de semana, para trazer algo legal que a gente discutiu e que aconteceu dentro da empresa. Então, assim, assumam esse compromisso. Já fica a dica aí, hein? Mais uma tarefinha. Vamos lá, quem quer trabalhar em alta performance, agora é a hora, hein? O que eu quero de vocês? Quero que vocês peguem como tarefa de casa. Trabalhem agora o grupo da equipe. Sei que pode ser que tenha o grupo do comercial, o grupo do financeiro, mas vocês vão trabalhar o grupo da equipe, todo mundo. E ali, no começo do dia, que é a hora mais importante, que é a hora da gente começar aquele ciclo enorme, gigante, longo, de um dia, e é tudo isso que a gente tem que fazer. Dia a dia a gente tem que trabalhar. E vocês pegarem e trazerem frases motivacionais, vídeos motivacionais, publicações, posts, reels, que façam com que o time comece aquele dia motivados, comece aquela semana motivados. Então vocês vão pegar e vão começar a compartilhar isso. E aí a gente vai ficar de olho quem não está compartilhando. Por que não está compartilhando? Qual é a sua dificuldade? Se ajudem e comecem a compartilhar, façam isso, porque vocês vão ver que vai ser. Decidindo alguma coisa? Você tem essa autonomia? Você pode decidir algo? Primeira coisa que você tem que pensar são nas suas funções, que às vezes podem ser simples. As suas funções no seu cargo, o que você tem que fazer naquele script de funções seu. Cara, aquilo ali você tem que entender que eu tenho autonomia. Coloque isso na sua cabeça. Você é responsável pelo que você faz, pelas tarefas que foram delegadas para você fazer. Tenha autoridade e autonomia de fazer isso aí. Respira fundo e fala, eu tenho que resolver isso aqui, eu vou resolver isso aqui. Tá? Essas decisões são suas. Líderes, deem a palavra. Deixem os seus colaboradores decidirem, resolverem, terem a autonomia de trabalhar com aquilo que eles precisam entregar. Tá? Seguindo aí, mais alguns pilares aí para a gente poder estar trabalhando o engajamento de vocês, galera. Buscar o desempenho pessoal. Acabei de falar. Como? Como é que a gente trabalha o desenvolvimento da gente? Cara, você vai trabalhar fora, com o que você está alimentando a sua mente para fortalecer e chegar lá nos 80%, trabalhando aqui, ó. Você vai buscar conhecimento fora, você vai buscar várias ferramentas que vão te fazer performar dentro da empresa, tá?
Então você vai buscar pelo seu próprio desempenho, a melhora dele. Como que eu faço isso, Dani, dentro da empresa? Cara, é o gestor que fica monitorando os seus resultados, certo? Beleza. Mas você também tem acesso. Você sabe qual está sendo sua performance. Você sabe qual o resultado que você tinha que entregar. Ah, eu precisava trazer 40% de agendamento, eu estou trazendo 32%. Busque o desempenho maior que 40%, mire no 50% e vai buscar. Se você não está conseguindo sozinho, peça ajuda, mas não se conforme com isso. A gente sempre fala isso, não é? E a gente sempre vai falar isso, porque é muito importante. Até aquele que performa bem, uma hora vai cair. E bota uma pulga atrás da sua orelha. Você está achando, convencido que você performa bem, você pode ter certeza que você pode ir mais ainda. Você pode melhorar ainda mais o seu performance, tá? É que nem a gente fala, aquele cara, para que eu vou fazer? Eu tenho uma Ferrari, eu ando a 350 km por hora, não tem como ir mais rápido que isso. Eu estou no topo. Por que ele não vai de avião? Ele vai muito mais rápido do que uma Ferrari. Ele vai voar muito mais rápido. Então ele pode chegar além. Então você não pode se conformar com uma coisa que aquilo ali é o teto. Não. Trabalha em alta performance, busca mais, que você pode melhorar ainda mais, tá? Isso aqui é uma dica muito bacana. Trabalhar a meritocracia. O que significa isso? Cara, muitas vezes a gente enxerga, isso aqui nada mais é do que o trabalho em equipe, né? É o sentimento de coletivo, um ajuda o outro, né? A gente está lá e vê um colega que trabalha com você e foi bonificado, ele mereceu por aquilo, certo? E você não foi, o que você faz com isso? Vou além, hein? Imagina que essa pessoa, ela entrou faz 3 meses, e você está na empresa há 5 anos. Aí você tem na empresa alguém lá que chegou agora para dividir sua função, dividir não, multiplicar, né? Compartilhar, para aumentar a produção naquilo que você faz, seja lá, por exemplo, um avaliador ou um CRC comercial, vamos botar 2 trabalhando. E aí essa pessoa que entra, cara, já chega rasgando e trabalha em super alta performance. E colhe resultados extraordinários, entrega resultados melhores que o seu. Esse cara merece ser gratificado, merece ser reconhecido. E você precisa entender que esse cara, ele está lá e ele vai te ajudar. Busca para conseguir esse resultado também. Meritocracia. Vai atrás. Conversa com ele, vê o que ele está fazendo, o que você está deixando de fazer. Vê se às vezes não é o que está fazendo, mas sim o como a gente está fazendo. Às vezes falta só energia. Às vezes o problema é a energia de entrega. 5 anos que você está aí. Faz 5 anos que eu estou trabalhando, fazendo a mesma coisa em alta performance. Cansa. Nada melhor do que entrar alguém, sangue novo, na mesma função, para performar bem e você pegar o melhor dele. Que no caso pode ser a energia simplesmente. Certo? Bacana. E lógico, gente, o reconhecimento que a gente fala não é só para os líderes reconhecerem os funcionários, mas sim também os funcionários reconhecerem as pessoas que trabalham junto com você. Então, cara, agradece, fala, pô, você é fera demais, sensacional esse resultado que você entregou, celebrem. Então pega no grupo lá, quando compartilha o resultado de meta batida, quem tiver lá no lead, fala, galera, eu estou muito feliz porque eu conquistei esse resultado. Todo mundo tem que reconhecer, porque isso é importante. A gente tem que estimular isso aí, tá? A gente tem que alimentar esse sentimento. Essa positividade, essa alimentação de coisas boas, elas precisam existir, porque é o alimento que vai fazer com que a tua empresa trabalhe numa frequência alta, numa energia positiva. E às vezes a gente colhe resultados, falo pela DS Oral, por exemplo, principalmente que a gente está mais próximo, que, cara, como que aconteceu isso? Não fez nada de diferente. Aí a gente vai olhar o que pode ter sido. E só foi isso. Energia, lá em cima. Vem paciente que a gente... O cara do follow-up, aquele lá, esse resultado, as coisas acontecem. Trabalhem a energia, tá bom? Aí eu venho agora com esse slide, dá uma olhada. Olha isso, cara.
A Estela não mudou nada, né? Linda como sempre. Mas eu mudei um pouquinho, né? A gente vai transformando. Essa aí foi... Ai, gente, quanto tempo faz? Uns 8, 10 anos. Aproximadamente 10 anos. Gente, por que eu trouxe essa imagem? Por que eu trouxe isso? Porque isso aí foi uma data importante onde eu entendi algumas coisas aqui que podem estar acontecendo, eu trago como forma de analogia, na clínica da gente. Eu corri uma meia maratona com a Estela, me preparei. Na reta final, faltando 2 semanas, eu tive uma lesão que quase me tirou do jogo e eu fui correr machucado. Mas eu não parei, e eu fui. Só que a meia maratona, que são 21 quilômetros, ela tem lá um fantasma, que a gente chama de fantasma do quilômetro 18. Que o que acontece nesse momento, quando você está correndo a maratona? Eu não sei o que é, parece que, sei lá, Triângulo das Bermudas. Todo mundo, quando chega no quilômetro 18, cara, dá uma pane geral. O seu corpo, ele desliga, ele não quer mais continuar. A sua mente trabalha para você não continuar, você tem que parar. E esses 3 últimos quilômetros, eles parecem 50 quilômetros. E você tem a certeza absoluta de que você não vai conseguir completar a prova. Isso acontece a mesma coisa na clínica da gente. Como assim, Dani? Imagina que você está lá num mês onde você se planejou, se preparou com 2, 3, 4 meses de antecedência, e ali vai acontecer um mês que vocês vão falar, vou bater 1 milhão, quero bater o meu 1 milhão, e aqui vai acontecer. Nós vamos atingir 500k, porque eu nunca atingi 500k, meu faturamento máximo foi 300, mas a gente vai chegar e nós nos planejamos. Você vai pegar, vai colocar tudo em prática. Quando chegar no quilômetro 18, que é mais ou menos por volta ali do dia 18 do mês, vai acontecer a mesma coisa, vai cair energia. Isso não pode acontecer. Todo mundo precisa estar esperto, atento a essa reta final do mês, dia 18, dia 20, mais ou menos. Por quê? Porque vai cair energia, galera. A frequência que vocês estavam positiva não vai mais funcionar como estava funcionando até então. E aí a gente precisa ter algumas atitudes. E essas atitudes precisam estar vindo daqueles que ainda estão fortes. Porque numa equipe de 15, 10, 20, sempre vai ter uns que vão cair mais rápido, e sempre vai ter aquele que vai estar mais forte, aquele que ainda tem mais energia, que é o que aconteceu nessa corrida.